Bom, em primeiro lugar, vamos discutir o método, né? Qual é o direito da Câmara dos Deputados de ouvir setores que têm incidência sobre projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. Eu admiro que o deputado Kim, entende, não esteja defendendo o seu parlamento, entende, o seu direito de convidar, de convocar e de ouvir a verdade. Quem não deve, não teme. E eles não querem vir porque eles não têm como explicar como que eles colocaram um link falando que o PL dá censura 96% das buscas. Isso é abuso de poder econômico, isso é manipulação política, tá? Isso é desinformação da população, né? E nós sabemos disso, por isso eles não querem explicar. E é por isso que o Google nem respondeu à comissão. Tanto que o Spotify nos mandou um e-mail dizendo que foi um equívoco, porque eles foram no efeito manada do Google, entende? Nem a Meta também falando que não pode ir nesse dia, vai pensar se vai. Então, veja, eles não querem ir pelo seguinte, é diferente fazer lobby com os deputados, milhões de reais. O que nós estamos falando aqui é de monetização, entende? Ou seja, o faturamento da Meta de 118 milhões de reais, 97% é propaganda digital, entende? E no Google, entende? São 278 bilhões de dólares, entende? 80% de propaganda digital. Eles não querem moderação nenhuma, eles não querem uma responsabilidade social. Mais do que isso, se for para falar de censura e liberdade de expressão, me desculpe, quem lutou contra a ditadura, contra o AI-5, contra a tortura, contra a censura, fomos nós. Vocês apoiaram o Bolsonaro, o AI-5, a ditadura, a censura na cara de pau. Falar em liberdade de expressão, entende? É brincadeira. Esse termo precisa ser destrinchado. Nós temos a maior preocupação, nós defendemos a liberdade de expressão em qualquer momento, mas nós não podemos permitir que não tenha moderação contra o Estado Democrático de Direito, contra terrorismo, contra pedofilia, contra assassinatos de crianças em escola. Tudo isso precisa ter moderação, precisa ter lei, gente. Eles não querem lei. Mas vou dizer mais. Eu pego um filmete do senhor Deltan Dallagnol, que foi cassado, entende? Que estão lá esperneando porque o Deltan foi cassado, que fala o seguinte, que a Bíblia será censurada. Inclusive o trecho da Bíblia, tem lá o vídeo deles. Isso aqui vai ser censurado, que as mulheres, como está escrito na Bíblia, devem sempre obedecer os maridos. Isso é uma frase bíblica, é um documento histórico. Você acha que nós vamos censurar? Alguém vai censurar isso? Mentira, isso foi usado porque eles querem liberdade para mentir. E eu vou dizer mais, Bolsonaro ganhou a eleição através de fake news, de mamadeira de piroca, entende? Impulsionamento em massa. E o Kim Kataguiri sabe perfeitamente disso, porque depois ele tentou se afastar do Bolsonaro, mas ele é um apoiador de todo o movimento golpista anterior. Então, nós temos que votar, sim, uma lei, entende? Com o maior rigor, com a tranquilidade, não afastar a ideia de que grandes plataformas que não tem nem gente aqui, se você for comunicar com o Telegram, ele não responde, porque eles não têm gente que responda aqui, não tem responsabilidade, são etéreas, ou seja, eles têm um poder brutal de influenciar a sociedade através das redes sociais, que são gigantes, entende? E não querem nenhuma regulação do Estado. Só finalizo com o seguinte, na verdade o Kim desviou, porque ele quer atacar o governo, mas eles querem atacar mesmo o Supremo Tribunal Federal, que é o que quem está fazendo o ataque, o combate às fake news. Quem está fazendo o combate direto às fake news, é isso que está acontecendo. Não, não é uma afronta, porque a gente já teve, inclusive, em governos petistas, a convocação de ministros, né, que teriam a obrigação legal de comparecer, e esses ministros não comparecerem.
né? Como eu disse, o deputado Ivan Valente coloca que eu estou jogando contra o parlamento. Não, eu estou jogando a favor da lei, né? E o que a lei diz é que comissão permanente só pode convocar ministro de Estado, não pode convocar cidadão comum e não pode convocar empresa, né? Ele falou sobre atentar contra o direito de convocação. Então precisa entender melhor, estudar melhor qual que é o direito de convocação das comissões permanentes, né? Como eu disse, a comissão tem o direito de convidar e a empresa tem o direito de recusar o convite, como qualquer cidadão comum teria o direito de recusar o convite, porque a comissão permanente não tem poder de polícia, né? E isso seria defender um Estado policialesco, né? Que eu acho me estranha, né? Um deputado que diz combater a ditadura militar defender esse tipo de coisa. E outro ponto, né, que revela bastante sobre a agenda oculta, né, em relação a esse projeto, é o deputado Ivan Valente falar, estamos falando de monetização. Pois é, o projeto fala mais sobre publicidade e monetização do que sobre fake news, demonstrando sua verdadeira natureza, que é atender, e aí, se a gente vai falar sobre lobby, vamos falar sobre lobby de setores da grande imprensa que querem abocanhar um pedaço da publicidade das redes sociais, que é justamente isso que o relatório do deputado Orlando Silva faz. Em relação também a defender movimento golpista, assim, apesar de já ter sido tão superado assim, pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas como esse tema foi levantado pelo deputado Ivan Valente, bom, devo relembrar que golpista é você submeter, né, a sociedade a uma ditadura da propina, né, comprando base parlamentar com mensalão ou com petrolão, e que esse golpismo a gente combateu com muita veemência, né? Um outro ponto também, que vocês apoiaram o AI-5, a ditadura, a censura, assim, nunca defendi nada disso, sou um deputado absolutamente republicano, que defende o Estado Democrático de Direito, que defende essa concepção liberal de Estado constitucional que nós temos hoje no Brasil e na maior parte do resto dos países aí que se dizem com valores ocidentais, e para além disso, assim, isso claramente, aí sim, a gente configura uma notícia falsa, né? Você falar que eu sou defensor de ditadura militar ou de qualquer outra coisa do tipo, e o deputado Ivan Valente também coloca que o objetivo é atacar o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal combate fake news. Eu tenho a mais absoluta tranquilidade, né, em relação a combate a fake news do Supremo Tribunal Federal ou a outras instâncias da justiça, mesmo porque eu tenho, por exemplo, o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, que foi condenado por notícias falsas em relação a mim na primeira, na segunda instância, e no Supremo Tribunal Federal também com a relatoria da ministra Rosa Weber. Da mesma maneira, o deputado Ivan Valente também foi condenado pela justiça por disseminar notícia falsa sobre mim, e se recorrer ao Supremo Tribunal Federal, eu não tenho a menor dúvida de que eu vou vencer este recurso. Então tenho confiança em relação, né, do Supremo Tribunal Federal em relação apologia ao nazismo, não tem jeito. Perfeito. Então você reafirma e você só vai aumentar a sua condenação, deputado Ivan, como já aconteceu com alguns dos seus colegas aí do PT ou do PSOL. Então, tenho a mais absoluta tranquilidade em relação a isso, e sobre defesa de qualquer regime antidemocrático, que não seja republicano, enfim, é uma acusação tão esdrúxula, tão leviana, assim, que acho que assim, eu deixo até para esse espanto aí ficar com a audiência aqui do programa, porque é um negócio assim que foge de qualquer razoabilidade.